Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o publicitário e professor Ari Brito e o advogado Áureo Bernardo. Vamos então às notícias do dia. O presidente Michel Temer recebeu na noite desta terça-feira todos os 24 ministros, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado e líderes da base aliada no Congresso. O jantar foi o primeiro evento em que Temer usou a residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada. Com a tentativa bem-sucedida de reunir os líderes de partidos e do governo em plena semana de recesso branco no Legislativo, Temer tentou demonstrar a coesão da base governista e articular a aprovação da PEC do limite dos gastos públicos, que deve ser votada na próxima semana. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença de vocês. Ari, um prazer receber você. Áureo, toda semana sempre aqui, o nosso comentarista. E, primeiramente, é questão da gente avaliar que essa reunião já era prevista, já era esperada. Áureo, sua opinião sobre essa reunião, principalmente alguns motivos, né? O presidente ele precisava ter uma conversa mais próxima com alguns ministros para evitar algumas declarações inadequadas, podemos dizer assim? Paula. Antes de mais nada, muito bom dia, Paula. Bom dia, bom dia, Ari. Bom dia especial a todos que nos assistem. A questão dessa reunião, ela de fato é emblemática, é importante e representativa para o governo Michel Temer. O governo Michel Temer está fazendo um governo de reconstrução, há uma necessidade de se fundamentar a base aliada em prol do que a gente chama e do que a gente tem falado muito na governabilidade. Então, é emblemático conseguir reunir todas as lideranças dos partidos, todos os membros do ministério, num mesmo momento, ainda mais, como foi dito, num momento de recesso branco, e explicar o que é esse recesso branco. Na verdade, esse recesso não existe oficialmente, não está previsto na legislação, mas a maioria dos líderes partidários e dos deputados e senadores não estão em Brasília nesses últimos dias porque estão ou participando ou apoiando as campanhas nas suas regiões. Então, reunir esse grupo nesse momento é bastante importante. Então, é emblemático e fortalece o governo Michel Temer. E em relação à proposta da emenda constitucional que limita o gasto público, que coloca um teto máximo nos gastos públicos, é importante dizer que, na verdade, esse é um projeto que, de fato, deve ser aprovado para mostrar a força do governo, mostrar a coalizão, mas é algo que engessa o governo. Na verdade, eu penso que esse projeto de emenda constitucional, ele é uma resposta social, ele visa atender o anseio da sociedade, mas eu penso que do momento que a gente elege uma pessoa para administrar um orçamento, a gente colocar limites nessa pessoa parece um tanto controverso. Eu acredito que essa proposta, se num primeiro momento for viável, tenho certeza que para um momento futuro isso vai ser de grande prejuízo para o governo federal. E pelo que a gente sabe, ele conseguiu reunir todos os grandes líderes. Bom dia, Ari. Bom dia, Paulinho. Eu até acrescentaria no que o Áureo falou. Obrigado pelo convite, né? Primeiro, agradecer eu participar aqui do programa, sempre muito bom, né? Eu gostaria também de completar com o que ele falou, o momento também, não só, né, essa coisa do recesso branco, mas também nós estamos numa véspera de eleições. Assim, domingo a gente tem um momento muito decisivo para todo o país e principalmente para o governo federal. Porque, de certa forma, muita gente pensa assim, o que acontece no governo federal nesse momento, o que está acontecendo no cenário político nacional, não interfere muito no município, porque o município tem vida própria e tal. Muito pelo contrário. Dependendo do que acontecer nessas eleições agora domingo, a população, as pessoas vão ter, por exemplo, a oportunidade, né, você que está nos assistindo tem a oportunidade de dar um recado. Não só de votar no seu candidato a prefeito, no seu candidato a vereador, mas também, de certa forma, mostrar um pouquinho, né, como que as pessoas estão considerando a política e tudo o que aconteceu nesses últimos tempos.
Porque, assim, foi um momento muito conturbado de país e isso impactou nos municípios. Assim, a principal questão, mais do que a política, até foi econômica, que impactou nos municípios, inclusive nos orçamentos dos municípios. E isso, de certa forma, vai ter agora uma resposta domingo. Domingo as pessoas vão falar assim, olha, está no caminho, vamos continuar ou não. Né? Vão falar assim, não é isso, não é bem isso que a gente quer. Então, essa reunião nesse momento também é, de certa forma, para mostrar para a base, até porque, se a gente for pensar nas centenas de municípios que estão aí participando das eleições, muitos são da base desse governo que está aí. Né? Tem candidatos desse governo. Então, eles também precisavam mostrar, de certa forma, uma unidade para poder mostrar lá para o candidato e para o eleitor do candidato do prefeito que está no mesmo partido, olha, nós estamos juntos, pode contar com o governo federal, porque muitos dos discursos que a gente ouviu nos municípios Brasil afora foram assim, olha, vota em mim porque eu estou com o governo federal, vota em mim porque eu vou trazer recursos do governo federal ou do governo estadual, eventualmente. Então, assim, se a gente não sentir uma força desse governo federal, né, que muitos candidatos falaram, aí nesse momento esvazia esse discurso do município. Então, mostrar uma unidade, mostrar uma força, também vai ser importante numa véspera de eleição, porque talvez reforce os discursos de muitos dos candidatos do partido do presidente. Essas eleições, como a gente fala quase que diariamente aqui, é um momento da gente realmente avaliar. Porque, primeiro, houve a mudança na lei eleitoral. Então, às vezes parece que a gente não está, nem parece que a gente está no momento de eleições. A gente já vê pelo menos parece um silêncio nas ruas, mas pelo menos observa algo um pouco mais organizado. Isso a gente há de convir. E tem a outra questão também, em relação ao PT, por todas essas questões da Lava Jato também, a gente pode observar que ele se misturou a outros partidos e em algumas regiões até mudou as cores, mudou a cara para que ele conseguisse, diante de toda essa questão de investigações, conseguisse participar um pouco mais das eleições, né? Com uma outra cara, com uma renovação, que essa eu acho que é a palavra mais utilizada numa eleição. Concorda, Áureo? Concordo. Na verdade, tudo isso tem um impacto muito grande. Há uma questão de que essas eleições municipais podem ou não reforçar a base aliada, como bem colocou o Ari, e esse jogo, essa ciranda, tem sido muito trabalhada. Então, há candidatos que representam um partido, mas que, na verdade, vêm por uma outra legenda, apoiados apenas por um partido. Há um jogo de vinculações e desvinculações que são importantes, mas tudo isso visa, na verdade, manter a sua base, cada partido querendo manter a sua base, querendo manter a sua estratégia de poder. Isso é bastante importante e essa eleição vai ser um divisor de águas nesse sentido. A gente vai perceber, a partir do início do ano que vem, um efeito bastante interessante. Se é esse o caminho eleitoral que a população brasileira deseja, ou se a gente vai voltar ao modelo antigo, ou se vai se criar um novo modelo. É o momento de se avaliar, de parar para pensar e avaliação realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e você fica com a gente. Voltamos com Bom Dia Baixada. O presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Mauro Menezes, informou que será aberto um processo para apurar a conduta do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. No último domingo, Moraes disse a integrantes do Movimento Brasil Limpo que eles poderiam ficar tranquilos, porque haveria mais lava-jato na semana. No dia seguinte, a Polícia Federal deflagrou a 35ª fase da operação, quando prendeu o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. O presidente Michel Temer conversou por telefone com o ministro na segunda-feira e considerou o episódio com o ministro da Justiça superado. Queria saber a opinião de vocês sobre essa declaração que foi polêmica na segunda-feira, rendeu bastante e ainda rende. Com certeza alguém tomou um puxão de orelha, será, nesse jantar? Ou realmente foi tudo superado, Áureo? Como é que eu penso que o puxão de orelha aconteceu, muito embora não deveria. Todo mundo sabe que o ministro da Justiça, desde a época em que era o secretário de Segurança Pública em São Paulo, já era uma figura polêmica. É uma figura bastante atuante que não se esconde das câmeras, é alguém que tem posicionamentos bastante claros e bastante definidos. Então, já era de se esperar uma atitude nesse sentido. Agora, é importante chamar a atenção a questão do mais, entre aspas, da Lava Jato.
porque hoje a gente tem visto em muitos veículos de comunicação que a Lava Jato já começa a ser contestada com esse excesso de prisões, esse excesso de fases. A Lava Jato, que começou numa linha de investigação, hoje ela já está tomando novos rumos, ela saiu da Petrobras, hoje já está com o seu braço nos escândalos do BNDES, e isso vem trazendo algumas consequências graves, porque aquilo que se previa trabalhar numa única linha de ação está estendendo seus laços e o grupo, a força-tarefa do Ministério Público Federal, hoje vem se arvorando quase que com superpoderes. Isso vem fazendo com que prisões sejam decretadas diariamente, o que causa muito mal-estar, o que causa muito problema político, em prol, mais uma vez, de uma resposta social. Na verdade, eu tenho uma opinião muito pessoal que essas prisões que têm sido decretadas pelo juiz Moro nada mais são do que uma resposta social. Tanto é verdade, o episódio mais emblemático de que essas prisões talvez não sejam necessárias é a prisão do Guido Mantega, que foi preso e foi solto no mesmo dia, sob o argumento de que a esposa estava aguardando uma cirurgia, e a grande questão jurídica que se coloca é: havia necessidade dessa prisão? Se houvesse de fato a necessidade dessa prisão, havia necessidade dele ser solto? Então, assim, para fins de investigação, para fins jurídicos, pouco importa se a esposa dele estava praticando uma cirurgia ou não. Então a gente começa a colocar em dúvida a regularidade e a viabilidade dessas prisões. Isso é bastante importante, enfraquecendo a Operação Lava Jato de tal forma que já vem incomodando o próprio ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal. E isso, com certeza, vai incomodar mais poderosos. Eu acredito, como uma possível telespectadora e tentando me aproximar da mente do telespectador, como o jornalista tem que fazer sempre, eu fico pensando, e como também uma cidadã, eu fico pensando no seguinte: todo mundo estava endeusando ali o Sérgio Moro, e de repente ele toma uma atitude dessa. No começo, acredito eu, e aqui o Ari também tem essa parte da publicitária, da parte de comunicação que está aqui também, pode também opinar, e eu quero saber a opinião dele sobre isso. No começo, a mídia colocou demais também, parece que foi muito a favor, né? Porque pouco importa, uma prisão, ela acontece seja onde for. Se a mãe ou a mulher ou o filho está internado, fazendo cirurgia ou não, isso pouco importa. E, na verdade, depois a gente descobriu que não era uma cirurgia, era simplesmente um exame. Então, a gente chega e reavalia diante de tudo isso, né? Faz uma reavaliação de que, poxa, será que até que ponto ele vinha com uma coerência e agora parece, esse parecer que você deu realmente faz um sentido quando parece que as coisas estão se perdendo um pouco. Aquela força que o Sérgio Moro talvez tivesse no começo já talvez não seja a mesma. Concorda, Ari? A mídia também, assim, ela se aproveitou dessa situação, né? A mídia, e mais do que isso, a sociedade, a gente tem que pensar que um projeto, vamos dizer assim, que foi colocado com um nome, que se colocou um nome lá atrás, que era a Operação Lava Jato, é uma bandeira. Essa bandeira as pessoas entenderam muito rapidamente que era importante, então, assim, teve um apoio popular muito rapidamente, a imprensa naturalmente ecoou isso. E assim, a gente tem que entender que uma operação como essa, que, como eu falo, é um projeto mais do que uma operação, tem também uma capilaridade política. Não tem como você fazer uma investigação dessa e depois dar andamento em tantas prisões se você não tiver o apoio popular. E ter o apoio popular passa pela comunicação, passa pelas pessoas entenderem o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, isso é confundido porque a gente pega, por exemplo, nesse exato momento que a gente está num processo eleitoral, e aí fica aquela coisa: poxa, prenderam mais um do partido tal. E aí, automaticamente, assim, como essa prisão vai impactar no município onde, por exemplo, o ex-secretário, hoje ministro, participava ativamente? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, há um eco, né, na sociedade, um apoio, mas as pessoas começam a pensar assim: poxa, mas será que essa capilaridade política agora não está falando mais alto do que a jurídica, por exemplo? E aí, então, as pessoas começam a colocar em dúvida o projeto Sim. Lava Jato. Porque a operação, como eu falei, a operação, existe lá uma operação que tem todo um trâmite, né, jurídico, burocrático e tal, mas também tem um projeto que era, de certa forma, lá atrás, né, quando iniciou, passar limpo
Tinha essa coisa assim, né? Lógico, talvez não no início, mas depois que se percebeu que daria para fazer essa coisa do passar a limpo, e aí o nome se encaixou perfeitamente do ponto de vista até de marketing, né? Porque assim, se você for pensar, poxa, Lava Jato. Lava Jato tem a ver com Lava Jato lá atrás, mas hoje tem a ver com passar um Lava Jato no país, limpar o país e tal. Limpar o país. E aí, a cada jogada, a cada momento que acontece uma operação, impacta também por esse viés político. E a gente está na véspera de eleição, claro que vai ecoar muito mais político do que a parte policial em si. Então, se hoje tivesse, por exemplo, um juiz, Sérgio Moro, começando, vamos supor, depois da eleição, tivesse um juiz começando uma operação e ele não tivesse apoio popular, não tivesse um apoio da mídia e aí não tivesse ecoando na sociedade, muito provavelmente isso já teria passado e provavelmente já teria até se encerrado a operação de uma forma muito mais curta. Não no sentido de arquivar, não no sentido da competência da realização da operação, que eu acho que isso é indiscutível e é incontestável também. Sim. Mas principalmente no eco que deu. Conforme, inclusive teve um momento lá atrás que estava assim, olha, agora vai passar para o Supremo, não sei o quê, e aí soltou lá um vazamento. Por que aquilo? Foi estratégico aquele momento, não sei se o telespectador vai se recordar, mas teve um momento que vazou, né, uma informação, e aquela informação e aquele vazamento naquele momento foi importante para manter a imprensa e para manter a opinião pública a favor, porque ele ia perder, de certa forma, aquele espaço desse projeto, que era um projeto maior, que era Passar Limpo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes até, quando eu converso com o pessoal, né, do meio, né, que está lá, né, juízes, advogados e tal, a gente percebe assim que é muito mais do que isso. A gente não está falando de uma operação policial onde um delegado da Polícia Federal vai lá prender uma pessoa. Está indo lá prender um ex-ministro, um homem forte, um cara que estava lá no governo Lula, depois no governo Dilma. Então são pessoas que participaram ativamente do país. Grande escalão, né? E que estavam diariamente nos telejornais, na casa das pessoas, falando, olha, nós vamos mudar o Brasil, olha isso e tal, e de repente essa pessoa está sendo presa. Então, para a opinião pública, isso causa um impacto muito grande, positivamente para alguns, negativamente para outros. Por isso que é importante a gente entender e não pode ser analisado fora de um contexto. A gente estava passando por um processo de impeachment até pouco tempo atrás e que estava se acelerando o máximo possível. Por quê? Precisa retomar a economia e tal. Esse é o pano de fundo que se falou. Mas, na verdade, a gente sabia que era importante porque ia impactar na eleição municipal, como está impactando. Uma troca de governo como foi trocado agora, e essa própria reunião que você falou no primeiro bloco, é importante para as pessoas entenderem assim, por que está acontecendo tudo tão rapidamente? Porque o presidente Temer ia para a China? Claro que não. Sim. É porque isso ia impactar nas eleições municipais, como vai impactar, né? Aqui, talvez na Baixada Santista, em menos, né, espaço, porque aqui no estado de São Paulo o governo já tem, o próprio governo PSDB tem muita força e aí os partidos são mais divididos. Mas em alguns lugares onde você tinha uma liderança muito forte, uma participação muito forte do PT, isso pode impactar num resultado negativo para esse partido nessas regiões. Né? Porque às vezes a gente analisa aqui a Baixada, mas a gente esquece que o partido tinha muita força e a Dilma foi eleita com grande força em determinados lugares que hoje o partido perde força. Então, uma operação não é uma operação, é um projeto. E às vezes passa por um projeto de poder, onde um secretário ou ministro pode querer ser governador do estado, pode ser prefeito. Isso tudo que a gente tem que entender a leitura. Então, uma fala como essa, às vezes é simplesmente assim, eu estou falando entre amigos para dizer assim, olha, eu tenho poder, eu tenho esse espaço, e aí acaba sendo mal interpretado e, claro, né, isso vaza. Esse é o problema de uma operação que virou um projeto, porque aí ecoa muito mais forte, e aí qualquer palavrinha que se fala tem que levar um puxão de orelha. Você imagina a gente em 2016... No caso do Alexandre Moraes, você está falando, no caso do Alexandre Moraes, a gente imaginar que o cara tem que levar um puxão de orelha e todo dia, desde que esse governo assumiu, todo dia um ministro leva um puxão de orelha. Quer dizer assim, será que não existe uma assessoria para dizer, olha, antes de você falar qualquer coisa, vamos consultar para ver se está alinhado ou não? Né? A gente está falando de ministros, não mais de um vereador ou de um cidadão comum, de um professor. A gente está falando de um ministro de governo. Então... por mais que a gente saiba que toda semana algo novo vem na Lava Jato, porque são muitos os envolvidos e a investigação é muito grande, como o próprio Áureo disse,
Tem coisas que, para um ministro que sabe muito bem o que está falando, não cabe e tem que tomar esse cuidado. Mas vamos continuar aqui. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até novembro um dos 8 inquéritos que investigam o presidente do Senado, Renan Calheiros, na Operação Lava Jato. O pedido foi feito pela Polícia Federal e reiterado pela Procuradoria-Geral da República antes de ser atendido. A investigação aberta em março apura uma suposta prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a partir de informações de Ceará, o entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef. O senador afirmou que está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer assunto. Nós chegamos a falar várias vezes aqui no programa, quero saber a sua opinião, Áureo, também, Ari, rapidamente, que a gente vai chamar o intervalo comercial, mas que a ordem das investigações era Dilma, Eduardo Cunha e que viria o Renan Calheiros na sequência. Mudou um pouquinho porque a Operação Lava Jato chamou um pouco mais de atenção por causa das prisões e tudo mais, mas como é que você avalia agora esse processo? Na verdade, o pedido de prorrogação do inquérito que foi deferido é uma tentativa de manter as acusações pendentes ou a investigação pendente contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. Existem 8 inquéritos, ele ainda não é réu em nenhum desses inquéritos, mas fatalmente vai se transformar em réu ou em todos ou em parte deles, até porque também, eu volto a dizer, há uma necessidade de uma resposta social. E é importante dizer o seguinte, o Supremo Tribunal, ao conceder uma prorrogação de prazo, está sinalizando no sentido de que é a favor de que as apurações sejam feitas, até porque um inquérito policial ele tem prazo determinado para se cumprir. E se nesse prazo determinado as provas não são reunidas, provas suficientes para tornar aquele investigado réu num processo criminal, ele fatalmente é arquivado. Então, essa é uma bandeira ou é uma sinalização de que o Supremo Tribunal vem apoiando as investigações da Lava Jato. Ari. Eu também penso que nesse momento, assim, passa pelo Senado, né, toda essa operação, né, esse projeto, como eu falei agora há pouco, e o Renan é uma pessoa muito emblemática nisso tudo que está acontecendo, né, porque em momentos decisivos, inclusive durante o processo de impeachment, se colocou se ele era favorável ou não, o que de certa forma deixa um indício, né, deixa uma certa percepção para o público em geral que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. Então, no momento que as pessoas falam assim, poxa, mas esse cara é presidente do Senado, estava lá, é do partido, era do governo, da base do governo e tal, e ele não tem nada, né? Então, claro que isso ainda vai dar muito pano para manga. A gente já fala muito do Renan aqui ainda. Então vamos aproveitar e por um rápido intervalo comercial, que no próximo bloco tem coisas interessantes para a gente discutir aqui. Continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos dos 74 policiais militares condenados em primeira instância pelo massacre do Carandiru. Na ocasião, mais de 100 presos foram assassinados após uma rebelião em 1992. Os júris foram reavaliados a pedido dos advogados dos PMs. A promotoria e defesa dos parentes dos mortos podem recorrer. O relator do caso, o desembargador Ivan Sartori, votou para que os policiais condenados fossem inocentados. Ele baseou as decisões no fato de que 3 agentes já foram absolvidos em primeira instância. Segundo ele, o Poder Judiciário não pode dar 2 soluções distintas para o mesmo caso. Abriu o precedente aí, os outros vão tudo atrás, né? É verdade. Na verdade, o Ivan Sartori teve um voto bastante corajoso. Ele, ao receber o recurso para julgar, ele entendeu que a prova que foi produzida no processo não era necessária ou não era suficiente para a condenação e entendeu por bem determinar a absolvição. Os demais juízes da turma de julgamento entenderam que não, entenderam que havia indícios de excesso por parte dos policiais, anularam sim o julgamento de primeira instância pelo Tribunal do Júri, porque acharam que o julgamento foi contrário à prova dos autos, e determinaram que um novo julgamento pelo Tribunal do Júri se realizasse. Cabe recurso para uma instância superior, mas acredito que é muito difícil que os advogados, o Ministério Público e os advogados das vítimas possam recorrer. É mais viável para eles que um novo júri se realize. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre eleições
em relação ao Carandiru, vamos falar sobre eleições regionais, e a Santa Cecília, como todo ano, tem sempre um papel importante, seja nas eleições, seja nos eventos importantes que a região recebe. No caso, eleições municipais. Ari, você está à frente aqui da questão das eleições e pode falar em relação aos debates. Ocorreram importantes debates e acho que tudo isso, como a gente da imprensa, contribui para que o pessoal de casa possa fazer realmente a sua avaliação, principalmente no momento que o país está passando, que a gente veio falando isso no decorrer do programa. Queria saber como é que foram esses debates aqui. Sim. Primeiro, assim, a importância de todos eles, a gente realizou todos ao vivo e com exclusividade. A gente sempre começou os debates, né? Tem essa tradição, todas as eleições. E o fato de nós termos realizado os debates com todos os candidatos, todos os municípios, particularmente alguns municípios que tinham uma quantidade grande de candidatos, o caso do Guarujá com 11, né, outros com 9, a gente realizou com todos eles e foi muito importante porque o telespectador teve oportunidade, inclusive esses debates estão lá no Santa Portal, né, santaportal.com.br, disponibiliza esses debates, quem por acaso não assistiu um deles tem condições de assistir. E nesse momento que, como você falou, mudou o cenário da campanha eleitoral, a gente tem uma campanha muito mais curta, né, com menos recursos, então você não pode ter recurso da iniciativa privada, não pode ter empresa doando para candidato, então automaticamente você tem uma campanha mais discreta, como você mesmo destacou no primeiro bloco. Então o debate ele se torna muito mais importante. Então, assim, a pessoa que assistiu o debate, de certa forma, teve a oportunidade de ver o seu candidato ou o seu potencial candidato na sua cidade de igual para igual com todos os outros. E aí poder entender um pouco as ideias, ver as propostas e aí, de certa forma, tirar a sua conclusão. E aí, domingo, né, para aproveitar esse gancho que você falou do debate, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, a Santa Cecília TV, a Santa Cecília FM e o Santa Portal, toda a nossa equipe de jornalismo vai estar cobrindo, né, o dia da eleição, então acompanhando a votação dos candidatos nos municípios aqui da região. E aí, ao meio-dia, a gente vai ter um programa especial, passando um pouquinho como que está o dia, com as principais notícias. E a partir das 17 horas, das 5 da tarde, a gente começa um programa que vai se estender até sair o resultado, né, com especialistas, com deputados que já confirmaram presença, vários políticos, autoridades que vão participar do programa, debatendo como que está o dia e depois também comentando os resultados da eleição. Acho que a TV Santa Cecília, ela se tornou tradicional não só pela questão do carnaval, que ela transmite, é uma das poucas emissoras que transmite o carnaval ao vivo, mas principalmente em momentos fundamentais para a nossa região, como das eleições. Sim. Já vem se tornando, o telespectador da região se torna um telespectador cativo, justamente por querer esse tipo de informação, assim como o Bom Dia Baixada traz informações e sempre com o objetivo de levar algo mais para você que está em casa poder fazer a sua análise. Então a gente tem os nossos comentaristas e eu acho que o Santa Cecília ele tem essa tradição, já se tornou algo, sim, já faz parte desse calendário regional. Com certeza, assim, a gente tem uma felicidade, assim, toda a nossa equipe, né, a gente tem uma equipe grande de profissionais, tanto que trabalham diretamente na TV, como também dos programas independentes e programas que são veiculados na casa. E todos nós temos assim, um orgulho muito grande de fazer parte disso, né? De poder levar informação de primeira, muito rapidamente, em tempo real. A gente aqui está falando de coisas que acabaram de acontecer, né? Daqui a pouco sai alguma coisa, uma novidade, terminou esse programa, você já vai lá no Santa Portal, já está sabendo o que está acontecendo, né? Então, assim, todo mundo trabalha muito forte nisso e em especial no caso dos debates, a gente teve o nosso presidente, o Dr. Marcelo Teixeira, presente em todos eles, participando. Então, assim, desde a presidência, né, da mantenedora, da universidade, né, do complexo que está comemorando esse ano 55 anos, todo mundo realmente preocupado. Então, assim, a gente tem um pessoal, né, embora assim, a gente tenha uma administração que todo mundo conhece, do Marcelo Teixeira, tal, que está aqui presente constantemente e passa essa preocupação, a gente também tem uma administração muito profissional, é importante destacar, né? A gente tem aí, no caso, o supervisor geral da TV, que é o Marcos Bianchi,
que está fazendo um papel importante de levar a equipe, motivar a equipe para fazer tudo isso. A gente brinca, né? Pô, domingo a gente vai ficar o dia inteiro trabalhando, vai ter uma equipe aí de dezenas e dezenas de profissionais trabalhando domingo, né? Sob a liderança do Marcos. Mas se você for pensar assim, o que significa para a gente que vai estar trabalhando domingo o dia inteiro? É levar informação na hora que ela está acontecendo. E muitas vezes em primeira mão, como já aconteceu em outras eleições aqui na região. Exatamente. Então isso é muito importante, né? O telespectador, quando ele liga na Santa Cecília TV para assistir o Bom Dia Baixado, Hora Geral, ou qualquer outro programa, ou mesmo esse acompanhamento especial, no caso desses programas, ele tem certeza de que vai, no caso dos debates, acho que o que ficou evidenciado, inclusive todos que participaram do debate elogiaram muito a organização, de a gente poder receber todos os candidatos sem distinção e dar espaço para todos eles, tempo igual, de falar o que eles pensavam e apresentar suas propostas. E um desafio, né? Receber 11 candidatos, como no caso de São Vicente, como de Guarujá, São Vicente, que também tem bastante, 9, Santos, que também desafio e diferente, porque das outras vezes não passava aí 3, 4, 5 candidatos no máximo. E essas eleições veio para ser um desafio realmente. Sim, eu vejo que domingo vai ser um dia muito especial aqui na região. A gente tem algumas cidades que pela quantidade de eleitores pode ocorrer segundo turno, algumas que não, porque aí a quantidade de eleitores é maior, muitas pessoas não sabem, né? Mas assim, os municípios que atingiram 200 mil eleitores, eles podem ter segundo turno, tem a opção de ter segundo turno, e os municípios com menos de 200 mil já se decide no primeiro turno. E aí, o fato de ter o debate, a gente acompanha muitas pesquisas eleitorais, são divulgadas aqui na região, e a gente percebe muito como o efeito debate impacta na vida desses candidatos. Então, assim, o desempenho do candidato, quando o candidato vem para um debate desse e tem uma participação positiva, e aí ele reafirma, às vezes, a participação dele e até cresce nas pesquisas, e outros que, às vezes, o desempenho não foi tão bem e acaba caindo um pouquinho, ou impactando. Às vezes, uma pessoa que ninguém conhecia, né, que tinha lá, de repente, nas pesquisas, um índice muito pequeno, aí cresce um pouco por causa, né, de estar aparecendo na televisão pela primeira vez. Então, assim, é muito importante de a gente pensar que a Santa Cecília, como sempre, né, e esse ano não está sendo diferente, tem uma participação preponderante nas eleições e na decisão, né, da vida dos próximos 4 anos. É o que a gente fala, né? Tudo isso que está acontecendo no governo federal, tudo isso que está acontecendo no país, vai impactar aqui no município. Porque se o município não tiver recursos que vêm do governo federal, do governo estadual, muitas dessas prefeituras que a gente está vendo aí, que vão passar agora por mais 4 anos de administrações, que dependem desses recursos. Porque não tem recurso próprio. Tem município que está quebrado, a gente sabe disso, né? E aí esses municípios que às vezes estão com falta de recursos justamente porque o país passa por uma crise econômica, vão ter então momentos decisivos com a eleição ou reeleição de seus candidatos, que agora vão virar prefeito a partir de 2017. Os debates eles sempre foram fundamentais para que o telespectador tivesse noção, ou a população tivesse uma noção real de como o seu candidato, o seu possível candidato, está preparado ou não para assumir aquele cargo, né? Já era decisivo. Hoje, com essa nova lei eleitoral, se tornou ainda mais fundamental. E aqui o que a gente observa é que o Santa Cecília TV ela deu ainda mais essa oportunidade e um desafio e tanto pela quantidade de candidatos. Concorda, Áureo? Na verdade, sim. Eu penso que o sistema de comunicação Santa Cecília vem ocupando um espaço que é essencial para a população de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Um espaço que não havia nenhuma cobertura há alguns anos atrás, e o sistema de comunicação Santa Cecília chegou, ocupou esse espaço e oferece um serviço de qualidade, como o Ari bem colocou. Muitas vezes é o único e o melhor repositório de informação eleitoral e de determinadas informações que existe na nossa região. Tá certo, vou aproveitar e chamar o intervalo comercial, que no próximo bloco tem muito mais Bom Dia Baixada para você. Fique com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O Ministério das Cidades desautorizou a Caixa Econômica Federal a usar recursos do FGTS no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo uma instrução normativa do Ministério publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, um dos motivos para essa decisão é atender exigência do Tribunal de Contas da União.
No ano passado, o TCU considerou que o governo violou a Lei de Responsabilidade Fiscal ao atrasar o repasse dos valores ao FGTS e a bancos públicos e obrigou o Ministério a publicar os adiamentos concedidos pelo Fundo de Garantia. Como é que você vê essa medida, Áureo? Na verdade, é uma medida que atrapalha o cidadão. Muito embora nós saibamos que a instrução normativa ela vem lastreada, ela vem amparada numa regra anterior e ela, na verdade, visa coibir algumas atitudes do governo federal quando não fez o adiantamento dos recursos do FGTS. Então, do ponto de vista eminentemente jurídico, o Ministério está correto em limitar a Caixa no sentido do uso do FGTS. Mas, mais uma vez, Paula, é uma medida tecnicamente correta, mas que quem paga o preço é o cidadão. Muitas vezes o cidadão tem ali o seu fundo de garantia, pode utilizar ele para dar entrada na sua casa própria, principalmente no sistema, fugir um pouquinho do sistema financeiro da habitação e entrar no sistema Minha Casa Minha Vida, que é um sistema mais benéfico para o cidadão, e não pode. Então ele, por falta de ter aquele dinheirinho para dar entrada, acaba não conseguindo o seu financiamento. E o que a gente vê mais uma vez é, pelas intrigas técnicas ou pelas dificuldades técnicas daqueles que comandam o jogo, quem paga o pato sempre é o cidadão. E aí, como é que você vê? Você vê que isso realmente era necessário? Na verdade, assim, necessário do ponto de vista da regularidade das contas. Então, é importante que lembrar que essa medida é uma medida que visa afastar o risco da responsabilidade social, responsabilidade civil do governo, mas também acaba por prejudicar o cidadão. Então eu não vejo a medida como irregular, nem como ilegal. Na verdade, é forçar o governo a cumprir as regras do jogo que já estão estabelecidas. Mas, por outro lado, que é o lado social da coisa, eu vejo que isso traz para nós uma involução num programa social que é tão importante como Minha Casa Minha Vida. E tudo só dificulta pra gente, né? Exatamente. Porque não só a questão do Minha Casa Minha Vida, aí lá vem a crise também, então... Ou seja, a casa própria está é um sonho cada vez mais distante, né, Ari? Nesse caso, eu até gostaria de lembrar, né, não querendo fazer piada com coisas importantes, mas já fazendo. Mas já fazendo, né, a gente tem que tomar cuidado para, assim, às vezes falar assim, isso aqui é impopular, né? É impopular. Mas também tem que tomar cuidado com as pedaladas. É verdade. Porque as pedaladas já levaram a grandes transtornos aí na história recente. Então, assim, o que é o certo? É assim, você pegar um recurso, destinar aquele recurso para determinada área, e aí esse recurso voltar, e é mais ou menos essa lógica. No momento que, por muito tempo, o governo pegava o recurso de uma área, jogava na outra. Isso acontece nos municípios, governo do estado, a gente sabe por aí, tem um monte de coisas passando aí pelos tribunais e tal. E aí a gente tem esse jogo de recursos, aí a gente não tem como não lembrar das pedaladas, né? Então, assim, não pode, ponto. Mas socialmente vai gerar um problema, tal, vai gerar um problema, mas assim, se todo mundo desde o início seguisse as regras, muito provavelmente esses recursos estariam sendo utilizados e teria muito mais gente com casa, teria muito mais gente. Só que como você desvia esse recurso, e aí esses indícios de desvio acontecem o tempo inteiro, quando você precisa efetivamente de um recurso que é para a sociedade, que é para a população, que é para a pessoa que está ali nos assistindo, para mim, para vocês, aí não tem o recurso porque assim, olha, não pode porque já cometeram esse erro lá atrás, então é melhor não fazer porque senão depois você não vai ter as suas contas aprovadas. É melhor parar tudo, né? Assim, no fundo eu teria que reiniciar tudo, porque a gente está com práticas, né, já assim, não é de agora, né, são práticas já há muito tempo, essa coisa de, principalmente a parte contábil, né, a parte fiscal. Então, quando lá atrás se aprovou a lei de responsabilidade fiscal, dizer, olha, o prefeito não pode gastar mais do que arrecada, não pode jogar dívida para os próximos prefeitos, e assim, é uma coisa assim tão óbvia, né? Se eu, por exemplo, tiver casado com você e aí eu tiver uma dívida, aí amanhã a gente se separa, essa dívida vai ficar para o próximo marido ou para a próxima esposa? Né? Não tem como, né? É uma dívida de vocês, né? Uma dívida daquele governo. E aí, por muito tempo, se jogava para o próximo. Aí ficou, muitos municípios, diga-se passagem, inclusive aqui na região a gente sabe disso, estão ingovernáveis. Por quê? Porque a dívida que ficou dos governantes anteriores foi gigante. Então, assim, você tinha governos que faziam um trabalho maravilhoso, todo mundo, esse governador, esse prefeito, que fantástico, tal. Só que quem está pagando a conta? Alguém vai pagar essa conta. Então, assim, é impopular essa medida? É impopular.
mas alguém tem que pagar. E provavelmente quem está pagando a conta somos nós. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa populista, de falar assim, olha, esse cara fez muita coisa, ou então esse cara vai fazer muita coisa, tal. Porque assim, de repente a gente tem um governo que pegava recurso de uma coisa, tanto que a justificativa na reta final foi assim, não, mas a gente fez isso porque era para projeto social. Não foi essa a defesa? A gente ouviu isso em rede de televisão falando, não, mas esse dinheiro não era para mim ou para você, era para o Bolsa Família, era para não sei o que, era para projetos sociais. Então justifica para manter um projeto social, tirar dinheiro de recurso que agora, por exemplo, poderia ser utilizado para um recurso que é teu, que é fundo de garantia, de repente porque alguém usou para um outro projeto. Então, assim, está tudo muito errado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é mais fácil, né, ser populista e aí conseguir um monte de coisa, ser maravilhoso, mas aí depois alguém vai pagar a conta. E provavelmente quem paga a conta somos nós. Não, e a gente vê, já que você citou o Bolsa Família, a gente não tem nem o que falar. A quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família é porque vivem em situação quase que de miséria. E aí você vê isso sendo trazido a público, de que eles estão contribuindo para a campanha eleitoral. O que você faz com isso? E aí eu questiono até o seguinte, não só a população, Áureo, que acaba sendo prejudicada com essa medida, mas pessoas que também fazem a construção civil, que já vive essa questão de crise junto com a população, ainda não conseguir vender o que tem justamente por essa ação. Exatamente. Na verdade, a grande preocupação é que essa atitude do Ministério das Cidades é mais uma maquiagem. O Ari citou o termo reiniciar. E, na verdade, eu acho que reiniciar passa por realmente expor e passar a limpo. Qual é a grande verdade? A grande verdade é que o governo não fez os adiantamentos do Fundo de Garantia. E o Tribunal de Contas da União falou, olha, se não fizer, não vai poder usar o recurso. O Ministério da Cidade proibiu usar o recurso, por quê? Porque se todo mundo usar o recurso do FGTS, simplesmente não tem dinheiro. Então, vamos colocar um tapa-buraco aqui até que o governo faça o seu repasse e aí a gente libera novamente. Então, está aí mais uma vez o Ministério da Cidade tapando o buraco de um débito lá de trás. O Áureo falou algo que eu penso, mas não sou eu que vou falar isso, né, Áureo? O nosso comentarista está aqui para isso. Em greve há 10 dias, os estivadores fizeram um protesto na tarde dessa terça-feira no centro de Santos. O trânsito foi prejudicado em virtude da manifestação. A concentração começou no período da manhã, em frente ao sindicato no Paquetá. Em seguida, eles saíram em carros e motos pela rua João Pessoa em direção à prefeitura. Os trabalhadores utilizaram a Avenida Perimetral do Porto e seguiram até uma empresa portuária onde o protesto foi finalizado. Os estivadores lutam por reajuste de 11%. Vale lembrar também que uma greve que tem aborrecido muita gente, a greve dos bancos, né, que está batendo recorde aí já, a maior greve é com 23 dias. Então, esses momentos de greve numa situação em que a população precisa ali do banco ou então precisa passar por essas ruas e tudo, embora fala que a greve está correta, né? Na verdade, o movimento grevista é legítimo, é previsto na Constituição. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho têm instrumentos para que a greve não aflija, não cause tanto impacto na população. O Tribunal Regional do Trabalho, em relação à greve dos bancos, tomou uma medida extremamente paliativa, que foi dar determinação para que as agências bancárias dentro dos fóruns ficassem abertas. Então, só que isso é muito pouco para um sistema bancário que todos nós somos dependentes. Então eu acredito que, muito embora a greve seja legítima, a gente não pode, e os tribunais, aqueles que têm condição de resolver, não podem permitir que a população mais uma vez seja prejudicada e seja muitas vezes esmagada por uma situação que não lhe compete. Então, a mesma coisa é a greve que está sendo deflagrada aqui em Santos. Nós temos a situação de que o movimento grevista dos estivadores, ele está trazendo algum tipo de problema, está trazendo problema, mesmo o problema de trânsito que é causado pelas manifestações públicas, mas também o problema do próprio embarque e desembarque de cargas no porto, e isso atrapalha a economia. Então, um ato que é praticado hoje, vai acabar gerando efeito por mais tempo, por alguns meses, até que a economia local possa se recuperar desse investimento. Olhando, tentando enxergar como jornalista todos os lados, se eles não param o trânsito, se eles não demonstram alguma coisa, pouco se faz, né, Ari? A gente sabe que
Tem vários problemas aí que envolvem essas paralisações, caminhadas, carreatas. É aquela coisa, né? Assim, eu ganho bem, eu trabalho e tá tudo bem, tá tudo certo e tal, então o outro, né, tá atrapalhando o trânsito, tal, tá me atrapalhando. Então a gente normalmente acaba sempre vendo o nosso lado. A verdade é que, assim, se tem um movimento, se tem greve, né, essa greve é aquela coisa, né? Se a greve fica ali embaixo, né, do porão, ninguém vai ficar sabendo. Sabe. E aí, se ninguém ficar sabendo, né, os patrões, né, as pessoas que eventualmente têm que entrar numa negociação, acabam não entrando na negociação e acabam não conseguindo. Então, assim, no fundo, esse movimento de ir para a rua, ou mesmo de parar os bancos, parar as agências, no caso dessas duas categorias, simplesmente eles estão fazendo, assim, mecanismos legais, como o Áureo falou, mas principalmente tentando trazer à sociedade, de certa forma, assim, olha, existe esse problema. Né? Existe um problema, assim, então os bancos ganham muito dinheiro e a gente está trabalhando numa condição subhumana, né? Que é mais ou menos como eles colocam. É a ponta do problema, né? Então, assim, a gente tem que enxergar o lado do bancário, a gente tem que entender que, lógico, eu sou prejudicado quando está em greve, todos nós, mas assim, se a gente tivesse nessa categoria ou a nossa categoria tivesse um problema, provavelmente a gente estaria fazendo a mesma coisa. Então, assim, é uma situação sempre muito delicada. O ideal seria a negociação e não chegar ao ponto de uma greve. Chegar ao ponto de uma greve, exatamente. Não faz parte do cenário atual. A gente está chegando às considerações finais. Eu quero agradecer, Áureo, sua participação aqui no programa, sempre trazendo novidades, informando com esse seu conhecimento jurídico. Obrigada. Eu que agradeço. E eu queria deixar agora aqui a oportunidade do Ari. Ari, fala pra gente novamente. Primeiro, pessoal que não assistiu os debates ou gostaria de rever para decidir quem votar, tem essas informações, tem o link no Santa Portal. Isso, santaportal.com.br. Você tem todos os debates de todas as cidades. Nós realizamos debates desde Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Santos. Esses debates estão disponíveis na rede. E também fazer um convite para que vocês acompanhem no domingo, a partir das 8 horas da manhã, toda a programação. A gente vai passar flashes durante a programação e depois, meio-dia, entra um programa especial com jornalismo e, no caso, às 17 horas, a apuração. Que é o que todo mundo espera, acompanhar de perto essas apurações. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma excelente quarta-feira. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Lembrando que esse programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Espero você amanhã às 8 horas. Até lá.